Então, por que a gente precisa dessa noção geométrica dos vetores? A gente sabe, então, que a componente, olha só, a componente, digamos que a gente tem um vetor B aqui, né, igualzinho lá em cima, vetor A, a gente sabe que a componente aqui, que está perto do A, é B com o ângulo cosseno de θ, tá? Então, esse produto escalar, ele mede o quanto desse B cosseno de θ tá aqui, nessa direção, ok? Então, até aí tudo bem. Então, mas por que a gente está falando disso, desse produto escalar? Porque ele interessa. Porque o que vai interessar a gente é um conceito de fluxo do campo elétrico. Mas primeiro, vamos definir fluxo, tá? Fluxo é a quantidade, é o quanto algo passa por algum lugar, parece uma definição boa, durante algum tempo, durante um intervalo de tempo. Por que eu estou falando dessa forma tão genérica, né? Porque pode ser um fluxo de pessoas, pode ser um fluxo de água, pode ser um fluxo de campo elétrico, pode ser um fluxo de tanta coisa, entendeu? Um fluxo de pessoas que passa por aquela porta. Então, quanto é pessoas, onde é a porta, durante o tempo, é um dia, um mês, não importa. O importante é que o fluxo pode ser várias coisas, tá? Mas vamos focar, vamos pegar emprestado um pouco do fluxo de água, vamos pegar a hidrodinâmica, né? Então a gente sabe, tem lá um fluxo de água, né? As velocidades da água estão vindo para cá, e a gente tem um cano. Esse cano, ele tem uma abertura, tá? Se a gente coloca o cano paralelo ao campo de velocidades, a gente sabe que a água toda vai passar por esse cano. Se a gente, da mesma forma, fizer o cano perpendicular, ele não vai passar nada, né? Ele não vai conseguir entrar aqui, ok? Então, uma coisa importante, o fluxo vai depender do ângulo que essa superfície, que a gente chama de área, tá, né? A área aqui, é uma coisa que depende do ângulo da área. Tá? E uma coisa interessante, mas como é que você está querendo falar de vetores e uma área e tal? Bom, basta lembrar que uma área, um plano, na verdade, um plano, ele é um objeto geométrico, né, que é no sentido de uma palavra bonita para dizer uma figura, que nada mais é, posso ver aqui, W, que você passeia por duas direções. Então eu posso escolher qualquer das duas direções, não necessariamente esse ângulo entre eles 90 graus, tá? Pode ser qualquer coisa. Só que eu posso ter essa abordagem, discutir quem são os vetores que estão no plano, mas eu também posso ter uma abordagem de discutir que vetores são perpendiculares ao ângulo, ao plano. Então eu posso definir, por exemplo, um vetor, duas dimensões vai ter dois vetores normais, né? Um para cima e um para baixo. Mas eu posso associar qualquer área a um vetor perpendicular, ou seja, eu defino o plano dizendo qual é o vetor que não está nele, ok? Então, eu vou preferir escrever essa figura como sendo um vetor que eu vou chamar um vetor área, ok? Isso me facilita muito, porque o que importa, como é que eu vou escrever isso aqui? Se isso aqui é um campo de velocidade, o fluxo nada mais vai ser do que quanto dessa velocidade
está na direção da área, ok? Então essa vai ser a definição de fluxo. Só que agora a gente vai trocar um pouco, porque a gente está falando de fluxo de campo elétrico. Então imagina que isso aqui é um campo elétrico uniforme, só para completude. Então, o que acontece? Agora meu fluxo vai ser o quanto do campo elétrico está passando na direção dessa área. Então, lembrando que a definição de produto escalar é o módulo do campo, módulo da área, cosseno do ângulo. Quando o cosseno é zero, que é esse caso, quando o ângulo é zero, desculpa, você vai ter cosseno igual a 1, então você vai ter o fluxo máximo. Quando você tiver θ igual a 90, você vai ter o fluxo nulo. Então, cabe bem com a nossa noção geométrica, tá? Agora, por que a gente vai usar essa ideia de fluxo? Essa foi uma ideia genial do Gauss, tá? Gauss. Tinha um professor meu que ele falava assim, se você escrever algo, teorema de preenche, ele falava, qual é o nome que você preencheria aqui? E aí ele disse que existiria duas respostas muito óbvias, que era Gauss ou Euler. Pode chutar um desses dois números que provavelmente você vai acertar. Eles fizeram muitos teoremas, esses dois matemáticos. E Gauss também fez trabalhos na área da física. Antigamente ninguém tinha um trabalho certo. Não existia. Todo mundo era qualquer coisa. Mas, o que é que o Gauss ele pensou? Ele pensou o seguinte. Tá, digamos que eu não saiba, porque até agora a gente sempre sabe qual é a distribuição de carga, a cara dela. Imagina que você não saiba. A única coisa que você sabe é a influência que ela causa no espaço. Você só sabe o campo, ok? E provavelmente, digamos que eu não tenha como visualizar esse campo aqui, mas eu sei mais ou menos que esse campo vai ter que passar por um certo limite, que eu chamo assim, eu consigo medir a direção do campo nessa linha aqui, digamos, tá? Então, essa linha, na verdade eu vou desenhar como uma superfície tridimensional, ela pode ser quebrada como mini áreas, mini quadradinhos, onde nesses mini quadradinhos o campo varia muito pouco, tá? Então, a gente consegue ter a influência do campo aqui, passando por ele, praticamente constante nesse quadradinho, e esse quadradinho vai ter um vetor de área infinitesimal que a gente vai chamar de DAI, ok? Então, o que acontece? O fluxo que passa nesse pequeno quadradinho, eu vou chamar de um D de fluxo, um fluxo muito pequeno. Nada mais é do que o produto escalar da área com o campo elétrico que passa naquele quadradinho. E o fluxo total que passa por essa superfície, né, vai ser, agora vem uma definição, um novo tipo de integral, que é a integral diária. Na verdade, eu estou somando esses quadradinhos, a contribuição desses quadradinhos. Então, e numa superfície fechada. Por isso que a gente escreve com essa bolinha, tá? Isso aqui é uma integral numa superfície, essa superfície S. Eu quero saber a contribuição desse produto escalar, ok? Esse foi um primeiro lado. O segundo lado da equação, tá, isso aqui não faz muito sentido. Como é que eu vou medir o que tem aqui dentro dessa superfície só olhando isso aqui parece muito complicado. Então, o que Gauss percebeu? Tá, vamos pensar num caso muito simples que a gente já conhece muita coisa, que é a carga pontual. A carga pontual
a uma distância R, ela tem um campo elétrico, ok? De novo. Então, o campo elétrico aqui vai ser K, Q, R ao quadrado, na direção de R, ok? E o vetorzinho de uma esfera, porque essa aqui é eu quero escolher uma superfície que respeite a simetria do meu problema. Minha carga, ela tem uma simetria esférica, ou seja, não importa o ângulo que eu olhe para ela, eu vou ver o mesmo campo, tá? Mas se você mudar a distância, sim, mas eu falo uma simetria, rotação rígida em torno dela, tá? Então, o vetor de área, tá aqui, né, é algo que está na direção de R também. E a gente viu lá que o vetor, que esse aqui é um vetor unitário também, lembra, né? Se é um vetor unitário, significa que o produto escalar dele com ele mesmo dá 1, tá? Então, como é que vai funcionar? Esse dA, então, ele é um elementozinho de área na direção de R, ok? Vamos substituir aqui, na integral que a gente escreveu acima. Então, a gente vai ter que o fluxo na integral da superfície fechada vai ser K, Q, R ao quadrado. O R, chapéu, vai ter o produto escalar com esse R chapéu, vai dar 1. E o que é interessante, nessa superfície é uma esfera é uma superfície de raio constante. Então, esse cara aqui, ele é constante. Então, ele pode sair fora da integral. Tá? Então, você vai colocar K, Q, R ao quadrado, integral da superfície de uma área. Bem simples. Assim, eu não preciso explicar para você como fazer exatamente essa integral, usando coordenadas esféricas, posso fazer isso, mas muito simples. Eu estou só integrando a área no objeto total. Isso aqui vai me dar a área da esfera, que é 4πr ao quadrado. Então, K, Q, R ao quadrado, 4πr ao quadrado. Olha que bonito. Corta esse com esse. E vamos lembrar que esse K é 4π epsilon zero. Então, o que você vai ter? Vai ter 1 sobre 4π epsilon zero, que 4π. Corta 4π com 4π, você vai encontrar Q sobre epsilon zero. E aí vem a nossa primeira equação de Maxwell, a lei de Gauss. Então, a gente sabe que a integral numa superfície fechada é do fluxo do campo elétrico, né, que vai ser o fluxo do campo elétrico, é igual à quantidade de carga englobada dividida por epsilon zero. Tem que ser englobada, tá? Então, se a gente tiver várias carguinhas e fizer uma superfície para medir o campo, o fluxo, a lei de Gauss vai ser novamente integral de superfície fechada, não importa. Isso aqui ele é cego à coordenada da distribuição. Como a distribuição está acontecendo é dita pelo lado direito. Então, a soma das cargas englobadas, né, e englobadas sobre epsilon zero. E se for a distribuição contínua? A distribuição contínua, aí vem uma coisa legal, que é, lembra que a carga, ela é a integral de volume da distribuição de carga, que era um R', sobre o volume que era do objeto que a gente está falando, tá?
E se a gente comparar aqui, então o fluxo vai ser a carga englobada sobre y0. O que é importante, a gente volta para aquela definição de diferença de superfícies do espaço para as coordenadas da distribuição. De novo, eu gosto de colocar isso aqui como superfície gaussiana. E isso aqui é a distribuição de carga. Ok? Então, essa é a primeira lei de Gauss, que a gente não precisa saber exatamente qual é a forma não totalmente a forma, a gente precisa, para saber a influência do campo, a gente precisa saber o fluxo desse campo. A gente consegue, na verdade, através do fluxo, encontrar o campo. Vai ser muito mais fácil encontrar certas coisas usando essa lei, que a gente vai continuar nos próximos vídeos. Então, por hoje, por esse vídeo é só isso, tá? Não esqueçam de se inscrever. Se tiver algum comentário ou alguma correção, alguma sugestão, fica livre para colocar nos comentários ou entrar em contato, tá? Mas essa é o nosso primeiro contato com a lei, com a primeira das equações de Maxwell, tá? Então, até o próximo vídeo.